E nós começaremos fazendo aqui a leitura da 17ª pergunta do nosso breve catecismo, que diz assim: qual foi o estado que a queda reduziu o gênero humano? Resposta: a queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Romanos capítulo 3, a partir do verso 10: como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de engano, ou de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos homens. E Gálatas 3,10, quando Paulo diz que todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então a 17ª pergunta, ela explica o que o pecado de Adão e Eva fez com todo o gênero humano. E de uma maneira resumida, toda a miséria, toda a pobreza, toda a doença, toda a enfermidade, todo o sofrimento da qual nós conhecemos é fruto direto do pecado de Adão e Eva. Então, conforme a gente for caminhando aqui na leitura do breve catecismo, a gente vai perceber que da mesma maneira que por causa de um só homem entrou o pecado, por um único homem também reinará a justiça para aqueles que foram escolhidos e separados pelo Senhor. Vamos nos colocar em pé e nós vamos louvar o nome do Senhor com um cântico. É o cântico Andam Procurando a Razão de Viver. É um cântico, nós não temos aqui a projeção, mas é um cântico fácil, nós o conhecemos, e nós vamos fazer desse cântico aqui a nossa preparação para a oração e depois o estudo da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és a razão da nossa vida, da nossa existência. Só o Senhor, ó Pai, pode transformar a inutilidade da vida humana, todas as coisas desse mundo. Só o Senhor pode dar sentido para a nossa vida, e nós Te agradecemos, porque é exatamente isso que o Senhor tem feito a cada um de nós,
e tem feito a todo o teu povo espalhado por toda a face da terra. Há muitos entre nós, ó Pai, que ainda andam procurando a razão de viver. Há muitos entre nós que ainda que não conhecem a graça, porque estão mergulhados na pobreza e na miséria espiritual. Usa-nos como instrumentos para fazer o teu santo nome conhecido. E na noite de hoje, que a tua santa palavra venha falar ao nosso coração, nos aperfeiçoando, nos modelando e nos tornando como o Senhor Jesus Cristo é, fazendo com que nós venhamos viver em amor, em graça e bondade. Por tudo que louvamos, que agradecemos e que exaltamos, não em nosso nome, mas no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 10. E nesta noite nós vamos ler a partir do verso de número 17 até o verso de número 31. Mas antes da gente ler o texto, na semana passada, a Yamar fez aqui uma pergunta falando sobre os fariseus e os escribas. Então eu fiquei de pesquisar para que a gente pudesse ter uma compreensão melhor a respeito de quem eram os fariseus e de quem eram os escribas. E olhando para os documentos históricos, para os historiadores e aquilo que a própria Bíblia ensina, então a gente aprende que os fariseus, na verdade, não apenas eram uma religião da época, como eu poderia dizer? Uma vertente religiosa da época, mas era também um partido político da época que se opunha aos romanos. Então eles odiavam os romanos e eles eram então esse grupo religioso e político ao mesmo tempo. Inclusive fariseus significa separados, e tinha o objetivo de manter a comunidade de Israel separada da influência romana. Eles surgiram no século depois antes de Cristo, aliás, no século 2 antes de Cristo. Eles se opunham aos saduceus, que eram aqueles que não acreditavam na ressurreição. E o que é interessante é que, na verdade, os fariseus na época, eles eram uma referência no sentido de espiritualidade, de interpretação, e somente com o passar dos anos que esse termo se tornou genérico. Mas a pergunta era se hoje existem os fariseus. Sim e não. Sim, porque existe uma continuidade, e não porque não tem mais esse nome. E a parte interessante que talvez tenha ficado na semana passada é que os fariseus hoje, a religião que seria correspondente ao farisaísmo é o que nós conhecemos como judaísmo, ou os judaizantes. Então, dentro do movimento do judaísmo, nós temos três divisões entre eles: os mais tradicionais, que defendem a interpretação da lei muito firmemente; aqueles que são um pouco mais liberais, embora sejam tradicionais; e aqueles que, na verdade, eles usam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, apenas como uma regra geral. Mas hoje o farisaísmo é conhecido então pelo movimento do judaísmo, mais precisamente rabínico. Agora, os escribas, que é interessante, eles surgiram 400 anos antes dos fariseus. Na verdade, quando Israel estava lá na Babilônia, a gente pensa que na Babilônia eles eram escravos que nem no Egito, mas não eram. Na Babilônia, eles na verdade conviviam com os povos da Babilônia, e como eles não tinham o templo, então eles começaram a construir as sinagogas. Foi nesse período que surgiu a sinagoga. Então, cada vez que surgia uma sinagoga, tinha que ter uma cópia do Pentateuco, os 5 primeiros livros. E foi nesse contexto que surgiram os escribas, porque eles eram as pessoas que escreviam ou transcreviam literalmente os 5 primeiros livros da Bíblia. E o curioso, que foi nesse processo de copiar os livros que eles se tornaram uma referência de conhecimento e interpretação. Então, todo escriba era fariseu, mas nem todo fariseu era escriba, porque na verdade o escriba
era o ponto mais alto da religião farisaica. Todo fariseu queria ser um escriba, mas nem todo escriba era um fariseu. E só para a gente complementar toda essa história, por que tanto os fariseus e os escribas odiavam Jesus? Porque eles eram intérpretes da lei, eles eram os guardiões, vamos dizer assim, da interpretação. Então, quando Jesus começou a ensinar e começou a ficar conhecido, eles começaram a perceber que havia uma divergência entre a maneira como Jesus interpretava e eles, só que eles tinham que, de uma certa maneira, reconhecer que Jesus era alguém diferente, porque ele operava milagres incontestáveis. Então, como eles não podiam admitir que Jesus era o Filho de Deus, e como eles sabiam que Jesus não era um charlatão porque ele curava realmente, então o que eles diziam a respeito de Jesus? Que ele operava as coisas de que jeito? Em nome do diabo. Exatamente. Ele está operando milagres em nome de Beelzebub, e eles não falaram isso uma vez, eles falavam isso sempre. E é nesse contexto então que Jesus diz que esse pecado era imperdoável, porque depois deles terem visto toda a obra de Deus ao longo do tempo, e quando Jesus, que é a revelação máxima, chega diante deles, eles atribuem a obra de Cristo ao demônio. Então Jesus está falando, olha, para vocês realmente, ou para quem rejeita a mensagem de Cristo, realmente é considerado como um pecado imperdoável, ou pecado contra o Espírito Santo. Então os escribas e os fariseus, eles faziam parte do mesmo grupo, mas os escribas antecediam os fariseus e eram os responsáveis. E lembrando que não é que nem hoje você tem todo um papel, não, era muito difícil, então era uma posição bem relevante no contexto daquela época. Então hoje nós vamos voltar aqui os nossos olhos então para o capítulo 10, a partir do verso de número 17. Essa passagem aqui é talvez uma das mais conhecidas de todos nós. Então aqui nós vamos encontrar o terceiro paradoxo. O primeiro é quando Jesus, falando sobre o casamento, diz que os dois se tornarão uma só carne, falando do casamento. O segundo paradoxo é quando ele diz que os adultos precisam se tornar como crianças. E o terceiro paradoxo, que é o que a gente vai ver nessa noite, é quando ele diz que os últimos serão os primeiros. E a gente vai ver o que isso significa. Eu vou ler o verso 17, e assim cada irmão pode ler um verso até chegarmos no 31. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra o teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tu isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, ficando, olhou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: Filho, tão isto é para os que confiam mais riqueza, entram no reino de Deus. Mas nós passaram a vida e ficaram ricos no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém a que tenha deixado casa, ou irmã,
ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Não receba 100 vezes tanto. Já mexi em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, e campos com perseguições. No céu, futuro, a vida eterna. Porém, muitos amigos serão muitos, e inimigos. Isso, até o verso de número 31. Quando a gente olha para essa história desse jovem rico se aproximando do Senhor Jesus, talvez a primeira coisa que nos salta à mente, talvez a primeira coisa que fica claro para nós é que a salvação ela não é uma matemática exata. Ela não está relacionada, por exemplo, com o fato de você faz uma coisa e automaticamente você é salvo. Porque um dos grandes problemas da religião em todos os tempos é que eles tentam assegurar a salvação das pessoas por meio de coisas que são feitas e de rituais. Por exemplo, dentro do romanismo ou do catolicismo, uma pessoa que morre sem ser batizada, de uma certa maneira ela está condenada. Outros que morrem em pecado, era muito comum que os vivos fizessem determinadas coisas para que aquela pessoa não fosse condenada, como a história da vela, por exemplo, que tem as missas e, segundo a interpretação de alguns, a vela ela tem a finalidade de iluminar o caminho da pessoa que morreu. Então são alguns exemplos de como a religião ela não consegue algumas vezes entender e compreender como se dá o processo da salvação. Agora, o que é curioso nessa história, que esse jovem, aparentemente que tinha tudo ao seu favor, ele foi uma das poucas pessoas, ou talvez a única pessoa, que teve um encontro com Jesus e que saiu pior do que quando ele o encontrou. Se os irmãos observarem aqui no texto que nós lemos, ele é descrito como um jovem, e não apenas um jovem, mas provavelmente ele era alguém de uma certa importância para o contexto da sua época. Talvez ele fosse o filho de um homem rico, talvez ele fosse de uma família tradicional, talvez ele até mesmo fizesse parte de um tribunal da cidade. Enfim, ele era alguém que tinha uma importância e uma relevância. Esse jovem, ele era bem educado, ele conhecia as leis, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia a estrutura da religião de Israel, mas quando ele chega na presença de Jesus, se os irmãos observarem, diz o versículo 17, a primeira coisa, ele fez o que? A primeira coisa, ajoelhou. Hã? Não entendi. Isso, antes de ajoelhar, ele correu, né? Isso, ele sabia quem Jesus era, então ele não podia perder aquela oportunidade. Por ser alguém de importância e por ser alguém de destaque, provavelmente ele teve uma vantagem em relação aos demais. Ele se ajoelha numa atitude de submissão, ele chama Jesus de mestre, que é o bom mestre, que não era uma terminologia que eles davam para qualquer pessoa, e ele faz uma pergunta, no mínimo, perturbadora: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que é curioso a gente prestar atenção aqui nesse texto é que quando Jesus fala para ele dos mandamentos, qual que é a resposta dele? Ele já fazia isso. Eu já fiz tudo. Mas mesmo fazendo tudo, ele não se sentia como um homem, um jovem salvo. Mesmo aparentemente tratando e tendo todos os requisitos de tudo que era necessário para a salvação, o problema é que o coração desse jovem ainda faltava alguma coisa, e mesmo tendo qualidades excelentes, mesmo tendo virtudes aparentemente, externamente boas, o problema é que esse jovem, ele vivia uma religião ou uma vida espiritual superficial. A gente percebe que esse jovem, ele não entendia o que significa a salvação por si só, ele não entendia o significado de pecado, tanto é que ele achava que não era um pecador tanto quanto poderia ser. Esse jovem, ele demonstra também
que ele acreditava que a religiosidade era suficiente para salvar, ou a mera obediência. Então, quando nós olhamos para esse jovem, talvez a gente veja refletido nele a maior parte de todas as pessoas que pensam que podem ser salvas porque são boas. A maior parte das pessoas pensam que Deus vai chegar no último dia, Ele vai pegar todas as obras boas e colocar numa balança de um lado, vai pegar todas as obras ruins e colocar da outra, e aquela que ganhar, talvez não, aquela que ganhar é o que vai determinar se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Mas o que nós aprendemos olhando para essa história? Primeiro, esse jovem obedecia à lei. Sim, ele de fato não matou ninguém, de fato ele não tinha os pecados que são mencionados pelo Senhor Jesus Cristo, mas ele não sabia de uma coisa, que a lei é que nem um espelho. Ela tem o poder de mostrar para a pessoa aquilo que ela é, ou ela tem o poder de refletir a sujeira da pessoa, porque a lei mostra o que é certo, e quando nós estamos diante do que é certo, nós vemos o nosso pecado e a nossa sujeira, mas o espelho ou a lei não tem o poder de lavar e purificar ninguém. Quando você olha para um espelho e você vê, por exemplo, uma deformidade no espelho, o espelho ele mostra a sua realidade, mas ele não tem o poder de curar os defeitos da fisionomia de quem quer que seja. Então a lei, embora ela aponta o caminho para a necessidade de um Salvador, que é Cristo, ela por si só ou sozinha, ela não tem o poder de tornar uma pessoa semelhante a Cristo. Só a graça de Deus faz isso. A gente olhando para esse jovem, a gente percebe que ele, no pensamento dele, ele era um guardião de todas as leis. Jesus dá uma lista do que ele deveria fazer. Ele falou: mestre, eu já tenho feito tudo isso, eu tenho observado isso desde a minha juventude, embora ele ainda fosse, ele é descrito como um jovem. Se os irmãos observarem no verso 21, Jesus fitando, amou esse jovem como que tendo uma piedade, como que tendo uma compaixão, como que olhando para a ignorância daquele jovem, pensando: nossa, é um perdido como outro qualquer, mas com aquele olhar de ternura, de compaixão, de misericórdia. Então Jesus diz: falta alguma coisa para você, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ser salvo. Jesus estava mostrando para ele que na verdade ele não era um guardião dos mandamentos. Na verdade ele era uma pessoa que pode ser qualificada como tendo o pecado da cobiça. Ele cobiçava as suas riquezas a tal ponto que ele não era capaz de desfazê-las dela para que ele fosse salvo. Agora, idolatria também. Idolatria também. Agora, o que é curioso nisso, só um instantinho, Weber, o que é curioso nisso é que se Jesus chegasse para nós hoje e falasse assim: olha, vende tudo que você tem, vai morar debaixo de uma ponte e você vai ser salvo, parece fácil ou parece difícil? Não. Parece fácil. Parece fácil. Olhando para ele, a gente pensa: no primeiro momento parece muito fácil. Isso. Mas sabe por que parece fácil? Porque sempre a fragilidade dos outros, quando não é sentida em nós, parece fácil. Mas parece fácil também, talvez, porque esse não seja o nosso pecado. Mas o que Jesus está dizendo para aquele jovem e para todos nós é que todos nós temos um pecado específico que realmente nós não podemos vencê-lo por nós mesmos. O que Jesus estava fazendo com esse jovem nada mais era do que expor na cara dele, mostrar para ele e para todas as pessoas é que não poderiam alcançar a salvação simplesmente seguindo uma série de rituais, porque não é uma matemática exata. Pode falar, Eber. Na realidade, num outro ponto de vista, ele achava que, como você acabou de dizer, os atos e ações dele
eram suficientes para comprar a vida eterna. Exatamente. Ele achava que o que ele tinha feito e o poder que ele tinha seria o suficiente. Que, no caso, suponhamos, ele que achava que Cristo falaria para ele que ele fizesse uma oferta, um sacrifício, uma coisa determinada, e que devido a ele já ter todo aquele comportamento que estava prescrito lá, pelas promessas que tinham, ele seria salvo. Exatamente. Ou até mesmo, só concluindo o pensamento do Éder, eu imagino assim que ele queria a resposta de Cristo assim: nossa, como você E é bom. você é ótimo. Não precisa mais de nada, Exatamente. né? Não precisa mais de nada, está perfeito. Vem, entra e estarás comigo no paraíso. Exatamente. Como ele disse para o ladrão, né? Então, ao mesmo tempo, quando nessa passagem, eu penso assim, a ignorância dele por um lado, será que ele queria ouvir assim de Jesus? Isso. Que ele estava prontinho, já estava perfeito. E aí eu vou do outro lado. Será que ele era tão ingênuo, ignorante, ou ele não sabia mesmo que ele precisava de mais alguma coisa? Exatamente. E ainda tem um terceiro. Ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele não estava completo, ele tinha certeza. Porque ele foi lá perguntar. Né? Então, assim... Isso que a Eliamar falou, tá certo que é no plano material, mas a gente está falando no plano espiritual. Eu vejo isso todos os dias com boa parte dos clientes que me consultam. Eles sabem que eles erraram, que eles precisam fazer da maneira correta, mas eles vêm com a história pronta ou com a pergunta para que eu concorde com o que eles querem. Isso. Daí a hora que eu não... Isso, eles querem que eu diga que eles estão certos e que tem como corrigir. Tem como consertar. Exatamente. Daí a hora que você fala que foi o que Cristo fez para ele, que não é desse jeito, questão, eles não gostam da resposta. Isso. E a gente volta para o que você disse no início. É provavelmente a única pessoa que saiu pior do que quando chegou. Isso. Mas eu vejo nessa coisa assim, que ele achava que Jesus não conhecia o coração dele. Isso. Ele pensou, Jesus não conhece não, então vou eu lá perguntar. Isso. Então ele achou o mais interessante aí, ele não esperava que Jesus já conhecia o coração dele, senão Jesus falava, vai vendo tudo bem. Isso. Porque Jesus já sabia antemão. Porque se Jesus estivesse diante de nós, ou se nós estivéssemos diante dele, certamente ele teria falado exatamente aquilo que nós mais amaremos, ou como o Jeter falou, aquilo que nós idolatramos. E talvez a questão interessante é que os fariseus deviam dizer para ele: não, você está tudo certo, você não tem dívida nenhuma com ninguém, você já fez todos os requisitos da lei. Então Jesus, ele vem para mostrar que a salvação, ela não está vinculada a uma instituição humana, ela não está vinculada à mera obediência da lei, como a gente tem dado aqui uma determinada ênfase. A salvação, ela não é algo que possa ser alcançado por merecimento. Na verdade, todo esse texto ele nos mostra de uma maneira muito clara e de uma maneira muito contundente que o que faltava para aquele jovem não era vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. Ele poderia ter feito isso. Mas o que faltava para aquele jovem e o que falta para a maior parte das pessoas, inclusive daquelas que se julgam religiosas, é a verdadeira e viva fé. Todos os dias nós somos confrontados, ou deveríamos ser confrontados com o nosso pecado. Todos os dias na nossa oração nós devemos dizer: Senhor, é incompreensível como o Senhor pôde e como o Senhor pode salvar uma pessoa como eu. Diferente dos clientes ou de todas as pessoas que buscam a autoafirmação, o que Jesus faz com nós é exatamente mostrar que Ele não vai nos autoafirmar e que muito menos Ele vai nos colocar numa condição onde Ele vai ficar acariciando os nossos egos. Não, Ele vai fazer conosco a mesma coisa que Ele fez com o jovem. E um dos aspectos que nós não podemos perder de vista nessa história é que esse texto mostra a soberania de Deus na salvação. Porque se Jesus quisesse
que ele fosse salvo, e se tivesse nos santos desígnios de Deus, ele teria compreendido, como muitos outros compreenderam, mas tudo depende de um único fator, que é o fator extra-humano, é Deus se fazendo conhecido ao pecador. A moralidade daquele jovem não representava nada, as boas obras que ele fazia também não representavam nada, e o fato de ele obedecer à lei, na verdade, só apontava a sua sujeira, mas não era capaz de purificá-lo. Esse jovem, embora ele se considerava como uma pessoa santa diante de Deus, a grande verdade é que ele não passava de um fariseu daquela época, que tinha um sistema muito rigoroso, mas uma espiritualidade vazia, totalmente vazia. E veja que interessante, depois que Jesus mostra para aquele jovem, e o versículo 22 diz que ele saiu de lá contrariado com aquela palavra e triste, mostrando que ele saiu pior do que quando ele chegou, porque ele chegou falando: mestre, ajoelhou, humilde e tal, não sei o que. Mas quando ele saiu triste, porque ele sabia, e ele descobriu do jeito mais contundente, que ele tinha um Deus que era maior do que ele, como todos nós temos. E se Deus não remover esse Deus, nós não seremos capazes de fazer por nossa força. Aí Jesus então olha para os seus discípulos e faz uma afirmação muito interessante: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Muitos poderiam pensar que Jesus está demonizando a riqueza, mas o que Jesus está afirmando e o que ele está criticando aqui, na verdade, que o problema não estava no dinheiro especificamente, ou no dinheiro separadamente, mas o que Jesus está dizendo é: quão difícil é uma pessoa que confia na riqueza de alcançar o reino dos céus. Jesus estava dizendo que o dinheiro, ele é um Deus poderoso, de uma certa maneira, porque ele exerce um poder dominador. O versículo 24, qual foi a reação dos discípulos? Eles estranharam aquela afirmação. E por que eles estranharam? Provavelmente porque na cultura judaica a riqueza era sinônimo do quê? De bênção. E somente no Novo Testamento nós encontramos a pobreza, ou a humildade, enfim, a fragilidade, de uma certa maneira, como virtudes espirituais. Até aquele momento eles achavam que não, o rico era abençoado e o pobre era amaldiçoado. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, eu quero que você preste muita atenção no versículo 26, que diz: eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Essa é a pergunta. Quem pode ser salvo? Quem de nós? Quem de todo mundo pode? Porque nós pensamos que por não fazermos determinadas coisas, nós podemos. Nós pensamos que a Madre Teresa de Calcutá, por ter feito coisas tão belas, extraordinárias no mundo, ela pode ser salva, porque é uma pessoa que ajudou muitas crianças e fez boas obras, abriu mão da sua vida pelo próximo, talvez ela possa ser salva. Mas Pedro, a pergunta de Pedro, ela é uma pergunta de reflexão profunda, de reflexão espiritual. Ao olhar para aquele cenário, é como se Pedro dissesse: Senhor, se esse jovem que aparentemente é perfeito não pode ser salvo, então quem é de nós que pode? O texto paralelo que está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 26, 27, Pedro está dizendo isso. Ele diz: que será, pois, de nós a inveja, a soberania de Deus na salvação? No verso 27, Jesus, porém, pensa bem, Jesus, porém, fitando neles o olhar, imagina Jesus olhando firmemente para eles, firmemente nos olhos deles, que estavam em torno dele, dizendo: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aquele jovem, era impossível ele ser salvo, mas era impossível para ele,
mas não era impossível para quem? Para Deus. Em última análise, o que nós vemos aqui na história desse jovem é a doutrina da reprovação. Ele foi reprovado na eternidade, assim como muitos outros foram por Deus escolhidos na eternidade. Mas a grande ênfase do texto não é o que passava na cabeça do jovem, não é se ficou faltando alguma coisa para ele, talvez se ele tivesse escolhido melhores palavras, não. O problema desse jovem é que para ele era impossível, e o problema nosso é que para nós também é impossível, mas para Deus nada é impossível. E já partindo aqui para o final da nossa reflexão, se os irmãos observarem a partir do versículo 28, então Pedro diz assim: olha, Senhor, nós tudo te deixamos e te seguimos. E no outro texto paralelo, ou até mesmo nesse contexto, é como se ele estivesse perguntando: o que nós vamos receber? Nós deixamos tudo para trás. Aí Jesus diz no verso 29: em verdade eu te digo, há quem tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casa, ou seja, 100 vezes mais, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, fazendo uma referência a toda a comunidade cristã dos filhos de Deus. Mas ele diz também, com perseguições. Aí ele termina: e no mundo por vir a vida eterna. A gente só não pensa profundamente nessas coisas porque a gente não tem uma visão, a gente tem uma visão muito filosófica da vida, que é muito presa à matéria. Nós meditamos muito pouco na vida espiritual, nós pensamos muito pouco na eternidade, pensamos muito pouco no céu, estudamos muito pouco sobre a doutrina das últimas coisas. Mas o que Jesus está falando é o seguinte: todos aqueles que deixam qualquer coisa por mim, eles estão totalmente no lucro. Aí ele termina esse trecho dizendo: porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Em última análise, o que Jesus está dizendo para os discípulos é que, humanamente falando, há muitas pessoas que parecem estar em primeiro lugar. Elas têm proeminência, elas têm importância, elas têm uma vida boa, mas tudo isso é uma análise humana. Mas do ponto de vista espiritual, todos aqueles que são últimos, no sentido de serem esquecidos, abandonados, desprezados, humilhados, perseguidos, e tudo isso por causa do amor de Cristo, eles serão o quê? Os primeiros. Eu não estou dizendo com isso que a gente deva procurar as coisas menos honrosas, buscando os primeiros lugares, porque isso por si só já seria um pecado. Mas o que eu estou dizendo é que se nós nos contentarmos e vivermos para a glória de Deus dentro daquilo que Deus nos chamou, então certamente a recompensa verdadeira e plena, ela vem de Deus e não dos homens. Aquele jovem parecia que tinha tudo, mas no fundo ele não tinha nada. E se a gente olhar para os endemoniados, os doentes, todos os discípulos até mesmo que foram tocados por Jesus, aparentemente eles não tinham nada, mas no fundo eles tinham tudo. Então que Deus assim nos abençoe, e que esse paradoxo sirva de lição para nós, para que não busquemos com arrogância os melhores lugares e as melhores coisas, que nos contentemos com toda alegria, com tudo aquilo que Deus tem nos dado e com tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Pode falar, Zé. Esse é o primeiro ao lado de Jesus espiritual. Exatamente. E eles foram o primeiro por isso. Isso. Mas eles se arrependeram, mas não foram o primeiro que eles quiseram ser. Porque Cristo fez eles seus primeiros. Exatamente. Você vai ser, quando eu falo para Pedro, que ele ia sofrer e ia ser o. Nesse momento é isso aí, ele queria ser o primeiro, teria primazia, mas quando ele chega lá no final da vida dele, que ele vai ser morto, ele quer morrer de que jeito? Porque é isso que o Evangelho faz, ele transforma a arrogância em humildade. E a gente não vai ver aqui hoje, mas no próximo estudo a gente vai ver o próximo paradoxo, que é uma coisa até ridícula, até constrangedora,
Mas se os irmãos observarem aqui a partir do verso 33 em diante, vai dizer que João e Tiago, ou a mãe deles, né, no caso aqui do texto, o que eles queriam para si? Glória. Exatamente. Veja bem, Jesus estava dizendo que ia chegar em Jerusalém, que ia ser perseguido, rejeitado, morto, crucificado, torturado e tudo mais. O que eles estavam preocupados? Quem ia ficar do lado direito, ou seja, quem ia mandar mais, quem ia mandar menos. Então aí Jesus vai trazer o próximo paradoxo, que na verdade vai mostrar para a gente de uma maneira muito clara que a essência da vida cristã é o serviço e não ser servido. E o grande exemplo de alguém que veio para servir e não ser servido é o próprio Cristo. Então que Deus assim nos abençoe. E nós vamos passar agora para o nosso momento de oração. Eu não vou mencionar todos os pedidos,